Pessoal do canal Brasil Notícia, estou de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou Rigoli Fagundes. 1º de agosto de 2020, na descrição do vídeo você vai encontrar o link para esta matéria. Alexandre de Moraes avança sobre o Facebook. Vamos ver o que aconteceu? Facebook faz recuo estratégico após Moraes quintuplicar multa diária. Bom, vamos entender o porquê que o Facebook, aparentemente parece uma vitória de Alexandre de Moraes. Parece, gente, mas nem tudo que reluz é ouro. Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperta as notificações. Na descrição do vídeo tem conta bancária. Se você curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um colaborador, seja um apoiador. Vejam só, o Facebook fez um esquema, Alexandre de Moraes de novo mordeu a isca e esse recuo do Facebook pode ser justamente o prego, a pá de cal em Alexandre de Moraes. O Facebook voltou atrás de sua primeira decisão e resolveu acatar a determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, e assim bloqueou em todo o mundo os perfis dos alvos do malfadado inquérito das fake news. Isso aqui, gente, quando diz aqui, ó, bloqueou ao redor de todo o mundo, isso aqui significa que a ação do STF invadiu jurisprudência internacional. Ou seja, ao cumprir ao Alexandre de Moraes, ao quintuplicar a multa, obrigando o Facebook a cumprir o mandado, fez com que a ação de Moraes literalmente extrapolasse. Tipo, é como se fosse uma isca que estivessem puxando e o Moraes estivesse indo e mordendo. Na sexta-feira, 31, Moraes aumentou o valor da multa diária da empresa. O valor, que até então era de R$20 mil, passou para R$100 mil. E não bastando isso, o ministro ainda pontuou no despacho que, como a rede social não cumpria sua decisão há 8 dias, já devia a importância de R$1.900.000. O Facebook justificou e nota que, diante da ação de Moraes, decidiu acatar a ordem, mas que ainda irá recorrer. Não tivemos alternativa, diz um trecho da nota. O Facebook havia cumprido com a ordem de bloquear as contas no Brasil ao restringir a visualização das páginas em perfis a partir de endereços IPs no país. Isso significa que pessoas com endereços IP no Brasil não conseguiam ver os conteúdos, mesmo que os alvos da ordem judicial tivessem alterado sua localização IP. A mais recente ordem judicial é extrema, representando riscos à liberdade de expressão fora da jurisdição brasileira em conflito com leis e jurisdição ao redor do mundo. É aqui que a coisa começa a travar para Alexandre de Moraes. Porque Alexandre de Moraes invadiu em outras jurisprudências internacionais. Ele está violando leis de outros países. Devido à ameaça de responsabilização criminal de um funcionário do Facebook Brasil, não tivemos alternativa a não ser cumprir com a ordem de bloqueio global das contas, enquanto recorremos ao STF, disse o Facebook em nota. O recuo é estratégico. A briga promete. Alexandre avançou ao inimaginável. Está cavando sua própria sepultura. Que finaliza a matéria. Gente, vamos entender isso aqui melhor. Presta atenção. Veja só. Um país não pode interferir na lei do outro. Uma empresa que presta serviço ao Brasil não pode ser processada fora do Brasil. Ela tem que ser processada no Brasil, por atos cometidos dentro do Brasil. Então vamos lá. Se eu estou nos Estados Unidos, que é o caso do Alan dos Santos, e eu tenho meu Facebook ou meu Twitter, como é que eu posso dizer, logrado no IP americano. E Alexandre de Moraes, a Corte do Brasil, aciona o Facebook para bloquear o meu IP lá, a minha conta lá, no caso lá do Alan dos Santos. O que acontece? Ela está invadindo divisas jurisdicionais que não é dela.
Ela está interferindo. Para essa conta ser suspensa em qualquer lugar do mundo, é necessário que haja um respaldo do país na qual o Facebook presta o serviço. O que o ministro acabou de fazer foi justamente bloquear no mundo inteiro. Obrigar o Facebook a bloquear, mesmo em países com leis democráticas. Vocês estão entendendo? É a mesma coisa. Pronto, a gente tem, por exemplo, vamos dar um caso. Por exemplo, um bandido. Pronto, o caso do Cesare Battisti. Lembram dele? Né? Para a Itália poder, presta atenção, para a Itália poder pegar o Cesare Battisti aqui, teve que ter um acordo com a justiça brasileira, com o governo brasileiro. É bom lembrar que Lula assinou lá um documento no último dia dele como presidente da República, assinou lá um documento dando a proteção ao Cesare, ou seja, ele poderia andar aqui no Brasil à vontade. A Interpol não podia prender ele, a polícia italiana não, ainda que encontrasse assim, ó, cara a cara, tete a tete, assim, eles não poderiam prender o cara. Independente de quantos crimes ele tivesse cometido na Itália, não poderiam prender, porque houve, né, esse documento aí. Ele só seria preso se ele saísse do Brasil e fosse pego num país aí que tivesse, né, enfim. Quando Bolsonaro assumiu, qual foi a primeira coisa que aconteceu? Cesare Battisti, vaza, queridão, show do Brasil. Aí a Itália pôde pegar o cara. Mas aí suponhamos que a Itália tivesse um Alexandre de Moraes lá. Tivesse um Alexandre de Moraes na Suprema Corte da Itália. O que esse Alexandre de Moraes determinaria? Determinaria que mesmo aqui no Brasil, o Cesare teria que ser preso. Que a polícia italiana, que a polícia poderia vir aqui e prender o Cesare Battisti. Independente das nossas leis, independente dos nossos critérios. É o que o Alexandre de Moraes hoje está fazendo com essa questão aí de bloquear. Ele não tem autoridade para bloquear essas coisas. Mas por que ele bloqueou? E por que o Facebook recuou e o Twitter aceitou? Vão entrar com recurso? Vão. Mas por que aceitaram? Pelo simples fato. Como eles têm sede aqui no Brasil, e é esse o problema, eles têm sede aqui no Brasil, essa sede do Brasil pode ser retalhada. Vocês estão compreendendo? Pode ser retalhada. O Alexandre de Moraes não vai poder... Por exemplo, pronto, vamos lá. Por que o WhatsApp... tentaram dobrar o WhatsApp um tempo desses atrás? Lembram? E não conseguiram. Porque o WhatsApp não tinha sede no Brasil. Se ele não tem sede no Brasil, ele não está sujeito às leis brasileiras. Vocês estão compreendendo? Agora, se o WhatsApp tem, assim como o Facebook e o Twitter, tem sede no Brasil, pelo menos o escritório dele aqui dentro está sujeito às leis brasileiras. Então, o Alexandre de Moraes pode fazer uma retaliação no escritório aqui do Facebook. Né? No Facebook Brasil aqui no caso. É esse o grande problema. A estratégia é proteger o Facebook brasileiro, porque Alexandre de Moraes poder multar e o que ele poderia fazer? Para pagar a dívida, porque ó, a dívida que o cara colocou, 1.200.000 por dia, caso a primeira dívida de 20 mil aumentou para 100 mil, caso o Facebook resolvesse não cumprir, né, se ele batesse de frente de novo mais uma vez, iria para 1.200.000. Bom, vocês imaginem aí 1.200.000, 10 dias são 12 milhões. O Alexandre de Moraes, se o Facebook não tivesse feito nenhum depósito, poderia lá determinar e penhorar, por exemplo, os escritórios, os patrimônios do Facebook aqui no Brasil para pagar essa dívida. E como esses patrimônios estão aqui no Brasil e a Suprema Corte brasileira se tornou a instância das instâncias dos deuses togados, ninguém mais, infelizmente nós não temos, né, um presidente do Senado competente, que a verdade é essa, porque se nós tivéssemos um presidente do Senado competente, Alexandre de Moraes já estava com o impeachment para lá de Bagdá. Já tinha sido enxotado do STF, mas não temos, infelizmente. Então, o que acontece? Quem poderia defender o Facebook no Brasil? Ninguém, porque o STF seria a instância máxima. Então, essa é a razão pela qual o Facebook recuou. Só que, com esse recuo,
também se interfere diretamente nas leis de outros países. Outros países agora podem acionar cortes internacionais contra a ação do Alexandre de Moraes. E como a gente viu ontem, nós já temos relatores de algumas cortes internacionais que já estão preocupados com o andamento desse inquérito do Alexandre de Moraes. Então Alexandre de Moraes, a cada dia que passa, está cavando um pouquinho mais a sua própria cova. Aparentemente parece uma vitória para Alexandre, mas não é. É aquela velha história que eu falo da esquerda. É uma vitória com gosto amargo, né? Com gosto amargo. Ele ganha essa batalha, mas não ganha a guerra, né? É um recuo do Facebook para proteger o Facebook Brasil de uma evidente ação. É óbvio que Alexandre de Moraes não vai, né? Não iria perder tempo. Nessa quebra de braço, ele usa todos os recursos à sua mão. Afinal de contas, é bom lembrar que ele nunca foi juiz, não tem competência para tal, a prova são seus atos, né? Deixam bem clara a sua má formação como jurista. Infelizmente, está ocupando o cargo que ele intelectualmente não tem competência porque ele não tem formação para tal, né? É um ministro que não tem formação para o cargo, mas está lá, por indicação da esquerda, mais precisamente ali do senhor Temer. Temos que agradecer ao Michel Temer por essa ação do senhor Alexandre de Moraes, né? Então, essa ação de Alexandre de Moraes deixa ele mais exposto ainda, principalmente que agora a coisa não fica mais na esfera Brasil, a coisa vai para a esfera internacional e vamos aguardar. Porque uma coisa eu garanto para vocês, se o STF der negado e apoiar Alexandre de Moraes, aí o Facebook e o Twitter vão ter todas as prerrogativas possíveis para ir, por exemplo, a um tribunal internacional. E eu digo para vocês, o tribunal internacional não vai dar moleza para o Alexandre de Moraes, não. Alguém pode até pensar, mas esse pessoal é tudo esquerdista, tudo bem, concordo com vocês, tem aí o viés. Só que tem um detalhe, gente, essa turma, eles não são daqueles que invadem, eles vão conquistando, eles precisam dar a sensação ao povo que tá tudo bem, que defende, né? E esse é um momento... Esse é um momento que eles vão usar, se chegar até eles, que eles vão usar para, obviamente, defender o povo, né? Punir o STF, impor e mostrar que eles têm um certo poder e certo controle, né? E a coisa vai pesar para o Alexandre de Moraes. Provavelmente eu acredito que o STF não deva apoiar Alexandre de Moraes, porque se apoiar Alexandre de Moraes nessa... Aí, gente, é literalmente dizer assim que é fim do STF, eles estão lá só cumprindo tempo, mas que a corte não gira mais, não funciona mais, não representa mais o Brasil. Vamos esperar. Nós estamos, já estamos na desmoralização total de Alexandre de Moraes. Estamos a um passo da desmoralização do STF. Vai depender da ação do STF em relação a Facebook e Twitter. Canal Brasil Notícias, volto daqui a pouco. Fui!